apresentar meus nobres colegas, Anselmo, Gleice Kelly, Gleice Machado, Vanilda e Maísa. E o tema que nós vamos falar sobre o nosso trabalho é sobre o juiz Tarte, né, que é o quarto juiz do livro Exploradores de Caverna. E assim eu passo a palavra para os demais colegas. Bom, o juiz Tartig, ele vai contra os argumentos do juiz Foster, que é naturalista. O juiz Tartig, ele é totalmente positivista. Ele diz que o direito natural não pode se sobrepor ao direito positivo, pois quem manda nos tribunais são as leis e não as leis da natureza. Ele não admite que os exploradores tenham feito um contrato, como é afirmado pelos demais juízes. Por quê? Naquela época, os contratos eram irrevogáveis. E o Whitmore, ele acaba que ele quer revogar o contrato, porque ele não quer mais sua morte para alimentar os demais colegas. Ele cita um caso onde um réu foi indiciado por roubo, no qual ele rouba um pão e declara que é para se alimentar, que está com fome. Como o juiz Foster, ele acaba usando esse argumento de que os exploradores de caverna precisavam se alimentar, que tinham cumprir suas integridades físicas. E aí ele acaba dizendo que se nesse caso a pessoa acabou sendo acusada por furto, por fome, eles não poderiam deixar de ser acusados por assassinar por alguém usando o argumento de estar com fome, que continuaria sendo um assassinato. E aí ele chega à conclusão de que não vai votar, ele omite o seu voto, pois ele sempre afirma que consegue distanciar o seu emocional do seu intelectual, mas nesse caso ele fica confuso e não consegue se decidir, pois ele diz que não foi certo o que eles fizeram, mas também não consegue acusá-los e condená-los. É importante ressaltar também que ele fala no livro que para toda decisão que ele quase, vamos dizer assim, conseguia chegar, ele sempre achava um pró e um contra. Então, se ele estava chegando à conclusão que eles seriam culpados, ele já achava um contra dessa decisão também. Não era normal o juiz daquela época se abster do voto, mas como ele ficou confuso, de uma hora ele acusava os réus e outra hora ele simpatizava com os réus, ele se confundiu todo no final e aí acabou se abstendo do voto dele, que por final de tudo, da votação, que como naquela época se empatasse os votos, 2 juízes votaram a favor, 2 juízes votaram contra e ele se absteve e acabou que os réus foram condenados por causa dessa abstenção dele. É um caso muito interessante, muito complexo, né, onde vai trazer a opinião de vários votos, né, de pelo menos 5 juízes, né, onde cada um tem a sua visão de mundo, a visão de realidade, visão da situação, né, do caso. E é muito interessante que nós podemos compreender a relatividade do direito, né? O direito, ele é relativo em todas as situações. Então, de acordo com o tempo, de acordo com as estações, de acordo com a cultura, nós vemos uma diferença aí, né? De opiniões e conforme o tempo passa, né? Vamos ver nós conseguimos observar aí a mudança, né? Das nossas leis. Então, é um caso muito interessante, muito legal, que traz aí a relatividade do direito. Considerações, né, sobre esse juiz. Ele era um juiz que ele se absteve do voto dele, porque ele tinha várias lacunas, né, que não tinha provas conforme ele achava que deveria ter. Então, ele decidiu por não votar e se recusar, porque ele sentiu um peso, digamos assim, de consciência em julgar um caso que ele não via prova suficiente para poder julgar o réu. Esse é o meu posicionamento em relação ao livro que eu li.